Nós vamos então para o segundo painel sobre soluções de funding. Me acompanha aqui Gustavo Kosnitzer, né, meu veterano, ex-colega de Rossi, uma satisfação estarmos juntos aqui para conversar sobre esse tema. E então vou convidar a nos acompanhar o senhor Carlos Osório Meirelles, superintendente da Unidade de Produtos Imobiliários do Banrisul, Gabriela Nogueira, diretora executiva do BTG Pactual, e senhor Roberto Carlos Cerato, diretor executivo de habitação da Caixa Econômica Federal. Obrigada. Sejam bem-vindos. É uma alegria poder mediar esse painel com 4 especialistas, né? E tenho certeza que vai ser bastante enriquecedor ouvi-los por visões complementares e compartilhar com vocês que de bastidores é uma certeza de que a expectativa sobre ouvir as soluções e essas trocas aqui só aumenta. E então esse é o nosso desafio aqui do painel. Vamos ouvir como cada instituição está se preparando para atender essas demandas do mercado. E, inicialmente, então, vou começar com o Carlos. Nós vamos, até para combinar a dinâmica, por serem 3 palestras aqui, nós optamos por fazer a cada exposição uma pausa de perguntas. Na sequência, Carlos, Cerato e Gabriela. E, ao final, perguntas comuns para a gente encerrar o painel, certo? Mesma questão, perguntas podem ser direcionadas para o QR Code, que a gente vai ter acesso por aqui. Carlos, vou te fazer uma pergunta de início, então, assim, o Banrisul sendo, né, um parceiro estratégico, numa atuação muito relevante regional, como é que o banco tem ajustado os processos de concessão de crédito para atender essas demandas, as dores do mercado e esse momento? Obrigada. Bom dia a todos. Obrigado, Sinduscom, pelo convite. Obrigado, saudação aí especial aos meus companheiros de painel. O banco ele fez em outubro de 24, por todas as dificuldades que já foram mencionadas pelo Felipe, o banco ele fechou a carteira da pessoa física e da pessoa jurídica. Então, já estávamos operando bem acima, né, daqueles 65% de direcionamento, e o banco operou. Naquele momento, o que se acertou? Que nós tínhamos muitas cartas de crédito ainda em vigor e que nós iríamos honrar todas que tinham sido aprovadas até aquela data. Então, efetivamente, a gente parou de contratar com volume em março de 25. E o plano empresário também, quando a gente trabalha com umas planilhas, a gente tinha 12 planos empresários que estavam andando em diferentes estágios, em análise de crédito, em viabilidade, e aí aqueles também a gente levou para frente e contratou. Então, terminamos de contratar também lá para março de 25. Em março de 25, o banco fez uma opção, a diretoria sensível e sempre que o banco sempre foi um parceiro, né, do Sinduscom, o banco decidiu reabrir a linha do plano empresário. Até foi aqui no Sinduscom que o presidente Fernando Lemos fez o anúncio. E ali tentamos fazer uma mescla de taxas, de metade recurso livre, metade poupança. Essa linha está aberta, ela é uma dotação de 1 bilhão, que vale para os próximos 2 anos, né? Então, esse número a gente sabe que foi uma estimativa acho que do próprio Sinduscom, do que se imaginava contratar em plano empresário para os próximos 2 anos, e foi aberta essa linha de 1 bilhão. Então, a partir daquele momento, a gente fez diversos contatos. Aqui na própria reunião almoço do Sinduscom, a gente foi procurado por construtoras e vem conversando. Então, hoje a gente tem
um estoque, né, de propostas que tem diferentes estágios, e as primeiras, não teve nenhuma contratação nessa linha ainda, as primeiras devem ser contratadas no início de setembro agora. Legal. A tua apresentação está em tela ali, Carlos, por favor. Bom, pessoal, eu fiz aqui um resumo aqui, esse dado até da ABCIP aqui. Felipe, a ABCIP nos remete esses dados. Eu trouxe um dado de junho, que ali são as operações de crédito imobiliário no Rio Grande do Sul. Então, vocês podem ver que o salto foi grande ali entre 2021, 22 foi muito forte também, 23, 24, apesar de um pouco de queda, ela ainda continua forte, né? Então, os números ao lado ali, de 20 para 21, praticamente dobrou o número de unidades financiadas, né? Veio, e 2025, sim, já apresenta uma queda, né, proporcionalmente aos números de 2024. E esse crescimento aí é um dos motivos, né, que gerou a falta de recursos de poupança. Aqui tem um número de poupança, eu acho que o Felipe já tinha mostrado num slide dele, né? Não é uma queda tão abrupta percentualmente, mas o valor é expressivo. Aqui um pouco da carteira do banco. Em 2019, a carteira do banco era esses 2020, 19 e 20 já era esses 4 milhões. Aí deu aquela acelerada que a gente viu no slide anterior. E hoje ela está formada com 5.891 de pessoa física, 53 milhões de aquisição de pessoa jurídica, que são salas, pontos comerciais, e no plano empresário. O plano empresário tem 604 milhões aplicados. Tá? E tem os desembolsos futuros, que na pessoa física são aquelas, a construção, né? O que falta o banco aportar, que não aportou ainda por a obra não ter atingido o cronograma, e o desembolso futuro de plano empresário, que são 468 milhões. Então, nós estamos falando do plano empresário, de uma carteira de 1 bilhão e 73 milhões. Né? Ela representa praticamente um pouco menos de 20% da carteira total. Na pessoa física, vocês podem olhar que já tem algum reflexo da paralisação, né? Da contratação, ela já caiu. No plano empresário, ao contrário, ela aumentou bastante o que foi já pago, né? E se manteve na parte do que tem a reembolsar. Então, esse crescimento de carteira é que foi o impacto da nossa poupança. A nossa poupança, por característica, ela é relativamente estável. O banco tem uma carteira, tem uma clientela, vamos chamar assim, de uma idade média alta. Então, acho que isso aí impacta positivamente na retenção de poupança. Né? Então, aqui a gente fez um gráfico da poupança e da carteira. Então, a diferença, né? Essa diferença é realmente o que hoje nós estamos em torno de 70%. O Felipe comentou, né, dos excessos, né, do estar bem acima, né? Hoje a gente já tivemos mais quando fechamos a carteira, tinha em torno de 75% que nós estávamos usando do saldo de poupança, e agora tivemos essa queda em função da não contratação. Quando eu falei ali, quando a Fernanda me perguntou da opção do banco, quando o banco ele optou pelo financiamento à produção, né? E também ele optou por manter os desligamentos, né? Que a gente entende que é bastante importante para o setor da construção. Aqui o número de planos empresários, a nossa carteira de plano empresário, ela é da pequena e média empresa. A gente não trabalha com grandes empresas. A gente tem como é que eu vou dizer, um apetite, não tem tanto apetite
para grandes empresas. Então, o nosso público são pequenas e médias empresas. Então, aqui a quantidade que a gente contratou, ela não foge muito dessa média ao longo dos últimos, talvez, e alguns vão lembrar, eu acho, teve um período da Coopercon aí, que ali eu acho que o banco contratou bem mais que isso, tanto em volume quanto em quantidade. Mas nos últimos 6, 7 anos são em torno de essa média aí de 21, 22. E 2025, como eu falei para vocês, tinha aqueles 12 planos empresários que estavam represados e que o banco tocou para frente. A gente acabou contratando 11 deles. Tá? Então, hoje, a gente tem 71 empreendimentos ativos. São em torno de 50 eu acredito que 54 a 55 construtoras incorporadoras. Tem algumas que têm mais de um plano empresário, 2, 3. E os valores são aqueles que eu mostrei na tela anterior. Tá? Temos ainda a desembolsar 468 milhões. Agora, em 2025, tem uma safra bem grande de entregas de empreendimentos. Eu acho que são 15 empreendimentos que estão entregando em 2025. E aí pode ou não diminuir a carteira. Né? Havendo desligamento, não diminui carteira, e havendo financiamento em outro banco ou pagamento de quitação de VMD, ela realmente diminui o saldo contábil. Então, essa aqui foi a linha lançada que eu comentei antes, na pergunta da Fernanda, que é 1 bilhão, direcionada a construtoras com histórico de plano empresário, e o financiamento de obra permanece naquele percentual que a gente já vem operando, que é 80% do custo. Né? Aqui um resumo, de novo, da carteira de pessoa física. A carteira de pessoa jurídica está incluso, não só o plano empresário, está incluso aquela aquisição por PJ, né? E ela cresceu em relação a 24, 0,10. Muito em função do plano empresário. A pessoa física ela vem caindo. Aqui uma das principais inovações que eu listei aqui, a gente, até 2 anos atrás, a gente trabalhava muito com documento físico ainda no banco, tanto no plano empresário como na pessoa física. Talvez alguns conheçam a pasta azul, a famosa pasta azul do Banrisul. A gente conseguiu sair da pasta azul. Hoje criamos também lá no banco um produto que a gente chamou de imobiliário fácil, que é uma esteira, totalmente digital. Hoje não precisa, não existe o documento físico. Também temos uma contratação, já está funcionando há 2 anos, estamos renovando agora, do registro eletrônico, que permite a assinatura, não precisa mais ser física, segundo a opção do cliente quando ele contrata. Liberação de gravames digital, acho que as construtoras já estão, algumas já devem ter recebido as liberações de gravame via digital. No plano empresário também, para contratar o plano empresário, nós recebíamos físicos os documentos. Então, dependendo do tamanho do empreendimento, era gigante a documentação. Hoje tem uma plataforma que as empresas colocam ali toda a documentação, a gente puxa e contrata por ali, sem necessidade do físico. Promessas de compra e venda também, todas eram encaminhadas pelo malote, pela agência. Tínhamos que assinar, devolver no próprio malote. Hoje as assinaturas estão nas plataformas eletrônicas, aí depende um pouco da construtora, ClickSign, DocSign. A gente assina todas essas promessas de forma eletrônica e geralmente de forma bastante rápida. Pessoal, era isso. Então, só ressaltando, né, que o banco, por ser um banco do Estado, um banco comprometido com o desenvolvimento do Estado, ele, na hora de escolher a reabertura de carteira, ele optou pela construção civil do Rio Grande do Sul. Então, ele foi sensível às demandas, né, e hoje a gente tem uma linha aberta, disponível. Não é a melhor taxa, não é a melhor taxa, né, a gente já queria estar podendo dizer para vocês que tem dinheiro sobrando, que a taxa está ótima, mas acho que em 2023 eu estava bem mais otimista, né, o discurso. Mas hoje é o que temos, e o banco fez essa concessão para continuar apostando
no desenvolvimento da construção civil no Estado. Carlos, obrigado pela apresentação. Queria, de forma complementar, que tu falasse um pouquinho sobre os repasses, que em determinado momento travou não só o financiamento da produção, mas também os repasses, e aí quando liberou era até o limite de quitação do plano empresário. Se isso voltou, primeira pergunta. E se o funding é usado, é todo o saldo da poupança em relação à taxa, enfim, se as empresas podem ficar tranquilas que tem recurso para o financiamento para a pessoa física. Obrigado, Gustavo. Realmente, quando a gente fechou a carteira, né, o desligamento estava limitado àquele plano empresário ativo, né, aquele que tinha saldo devedor. Tá? Até porque o nosso excesso era bastante grande, a gente estava usando muito recurso livre. Hoje a situação melhorou, hoje a gente já está usando 50% menos daquele recurso livre. Mas hoje não, tá? Hoje o desligamento pode ter alguma obra financiada pelo banco que já não tenha mais saldo devedor. O banco vai fazer o financiamento para o adquirente final como desligamento. Claro que não, sem abater o saldo devedor, o recurso entrando direto para a construtora, nas mesmas condições do desligamento. Que a gente sempre fez antes. O plano empresário estava quitado, mas a gente, existindo venda naquele empreendimento que foi financiado pelo banco, a gente fazia como se fosse desligamento, com a mesma taxa, as mesmas condições. Também as condições de taxa do desligamento, elas vão ser sempre abaixo da aquisição. Isso é uma bandeira nossa lá do imobiliário, né? Que é para interesse do banco em trazer mais clientes, atrair mais clientes com uma taxa menor, e também a própria liquidação da operação, né? Deixar o plano empresário sadio. E também para ajudar as construtoras, muitas vezes, como argumento de venda, hoje a gente financia dos empreendimentos que estão em vigor 90% do valor do imóvel, e a taxa ela fica 0,20 ou 0,30 mais acessível que uma taxa normal de aquisição. Então, o desligamento é um produto que a gente acredita muito. A nossa taxa de conversão, eu acho baixa ainda, eu acho que ela gira em torno de 25%, 30%, né, do plano empresário. Eu acho que poderia ser mais, depende um pouco também do empreendimento. Mas a gente sempre acredita muito no desligamento e preserva o desligamento, que a gente acredita que é bom tanto para a construtora como para o banco. Obrigado, Carlos. Lembrando, no final, quem quiser fazer as perguntas de novo, o QR Code, aí manda, no final a gente vai transmitir a pergunta para os painelistas. Perfeito, obrigada, Carlos. Vamos dar sequência, então, Cerato. Ouvimos no painel anterior, né, a Caixa tem esse papel estruturante a nível nacional. Então, gostaríamos de te ouvir sobre esses modelos, compartilhando, então, como andam as inovações planejadas dentro da Caixa num cenário próximo e futuro, por favor. Bacana. Pessoal, bom dia. Prazer enorme estar aí com vocês e agradecer a oportunidade aí, parabenizar o Sinduscom pelo evento. Em nome aí do Renato Nenê, nossos colegas aqui, saudar os colegas da Caixa que estão presentes. E de fato, a gente vive um cenário bastante desafiador, vamos dizer assim. Eu trouxe uma apresentação, eu acho que dá para colocar na tela aí. E eu acho que tudo, né, cada empresa tem um propósito maior, né? E a Caixa tem na sua essência a questão da habitação, porque entende que ela, sim, é o maior transformador da vida das pessoas, né? E tem muito a ver com o nosso propósito. Então, quando a gente fala num cenário de taxa de juros de 15%, certamente é um complicador bastante relevante. E enquanto para a maioria das instituições seria muito cômodo, né, segurar o dinheiro em caixa,
aplicar em tesouraria, ter 15% ou mais de rentabilidade, por que eu vou correr risco em emprestar uma taxa de juros menor durante 30 anos numa economia volátil? Se tu não tiver um propósito muito maior, a tendência, em especial, é satisfazer seu acionista e ter a rentabilidade, né? Então, por isso que a Caixa, independente aí da obrigação dos 65% do compulsório, isso sempre foi é só um balizador. Nós não nos guiamos por isso e por isso que a gente está sempre super aplicado e expandindo muito esse cenário, né? Esse debate que a gente teve antes com relação ao cenário atual aí do Banco Central, nós temos participado ativamente aí junto com a BCIP, né, Felipe, dos debates. Eu sou representante aí da BCIP lá no Conselho Curador do FGTS, então esses assuntos certamente estão sempre muito presentes, mas tem alguns pontos, né, que a gente vê como positivo nessa proposta do Banco Central. Primeiro, hoje nós temos 20% de todo o recurso da poupança que está lá preso no Banco Central. Então, o primeiro movimento foi, vamos liberar uma parte disso, o Banco Central tem suas restrições, mas nessa nova proposta haveria essa liberação desses 20%, o que nos permitiria ter um acréscimo considerável em termos de orçamento para os próximos anos aí, em termos de recurso da poupança. Então, do ponto de vista da Caixa, nós teríamos mais orçamento, poderíamos ampliar nossa atuação além mais do que está posto, e também abriria lastro para emitir LCI, porque também os bancos não têm liberdade para emitir e captar LCI no mercado. Existe alguns limitadores. Então, abrindo a possibilidade de mais liberação de recurso e lastro, e tirando esses penduricalhos aí que foram citados, que muitas vezes algumas instituições se usam disso, ou até créditos comerciais, outras finalidades, você direcionando para o imobiliário certamente traria muito ganho. Então, nós vemos com bons olhos. E qual que é o positivo disso tudo, né? Eu acho que existe uma união de propósitos aí entre os bancos, entre o setor, entre o governo, ou seja, está todo mundo querendo fazer. E buscar o consenso no Brasil anda difícil ultimamente, né? Então, eu acho que existe esse consenso, existe sim alguns pontos de vista aí, como trazidos, tem que ter uma transição mais curta, mais longa, mas são opções que estão na mesa e eu acredito aí que o Banco Central deve sim tomar uma decisão bastante importante para o setor. Então, falando aqui, esse é o nosso propósito. Quando a gente olha um dia na Caixa, né, para a gente ter uma noção, nós assinamos todo dia 3.300 contratos, quase 1 bi de financiamento. Estava comentando aqui, no Rio Grande do Sul, são 52 milhões por dia. Porto Alegre são 10 milhões por dia, que a gente assina todo dia, desde Fundo de Garantia, SBPE. Então, para a gente ter uma ideia aqui do montante e da importância da presença da Caixa, nós temos, sim, uma carteira que esse dado é do primeiro trimestre, não podemos ainda passar o do segundo, que o balanço deve divulgar nos próximos dias aí, mas nós temos uma carteira de 850 bi, 60% é FGTS e 40% é poupança. Então, a poupança, ela é e continuará sendo um funding relevante nesse cenário, porque nós até conversávamos aí atrás, um momento atrás,
existe sim um movimento, uma geração mais nova que tem outros perfis de investimento, tem sim muitas fintechs aí que precisam captar, ter funding e que fazem ofertas bastante agressivas com relação a percentual de CDI. Mas existe, nós temos 150 milhões de clientes na Caixa e nós temos as pessoas que preferem a segurança. Então temos pessoas lá de R$ 1.000, 500, 2.000, 5.000, e que para eles a comodidade e a segurança de que o dinheiro vai estar sempre lá é maior do que qualquer outro valor. E até porque já tivemos muitas situações também que ofertas milagrosas não existem, né? E muitas vezes a pessoa trocou e teve outro investimento, acabou perdendo o recurso, né? Então, essa poupança é relevante, ela vai continuar existindo. Então, a nossa carteira aqui em Porto Alegre é 10 bi hoje de financiamentos ativos que nós temos aí como um todo. Nós lançamos aí agora recentemente, né, no ano passado, a modalidade de recursos livres para pessoa jurídica, uma vez que o recurso do FGTS e o próprio SBPE nós estamos direcionando prioritariamente para a pessoa física. O grande volume nosso que a gente trabalha é apoio à produção, diferente do mercado, né? O mercado trabalha mais com PEC, que é com desligamento lá no final. A gente trabalha com apoio que permite você já desligando no primeiro, no segundo, no terceiro mês, e isso faz com que a velocidade de repasse seja muito rápida. Em média, as empresas usam de 15% a 20% daquele PJ lá. Dá uma segurança maior, um custo menor, apesar de ser atrelado ao CDI, que é o custo do dinheiro, né, gente? Queiramos nós ou não, é o custo do dinheiro que está dado. Então, nós financiamos aqui, médio alto padrão, 85% do custo, no habitação popular até 100% da obra. Então, isso traz sim algumas condições especiais. Minha Casa Classe Média, então foi lançado aqui uma iniciativa, uma forma de viabilizar novos recursos, né? Nós lançamos aí no final de maio, onde que conseguimos aí recurso do pré-sal, 15 bilhões, a Caixa colocou mais 15 de poupança. Então nós temos hoje, para ter uma ideia, já foram 1.300.000 simulações no nosso site. Lógico que as pessoas às vezes fazem 2, 3, 4, mas demonstra um pouquinho o apetite, né? Aqui no Rio Grande do Sul foram 93.000 pessoas que já simularam. Contratamos 10.000, tem 17 em andamento, então quase 30.000 unidades, mas logicamente tem o tempo da pessoa tomar decisão, o mercado também se acostumar. O que a gente vê? A velocidade, o ritmo está bastante importante. O que é relevante disso? Os 15 bi para o ano que vem já estão garantidos e tem uma expectativa desse recurso até 2030. Então, ele dá também uma segurança aqui em termos de continuidade de negócios. Não, eu voltei aqui. Vamos lá. Tem uma nova modalidade que tem sido bastante importante, né, que é a Minha Casa Cidades. Então, muitas vezes, a conta não fecha aí para fins de... a família não tem o recurso para contrapartida, e como foi feito aqui com o Rio Grande do Sul na porta de entrada, o governo aloca, pode entrar com contrapartida financeira, de terreno, ou até de emenda de parlamentares. Então, esse tem sido também, vamos dizer, uma junção de esforços aí para viabilizar. Nós temos aí, este ano foram feitos 41.000 contratos nessa modalidade, temos aí uns
15 convênios, mas isso tende a acelerar bastante, até porque foi criado esse contrato mais formal este ano. Nós tínhamos aí São Paulo, Paraná, Pernambuco entrou agora recente, Rio Grande do Sul, então existe um movimento de vários estados aí para evoluir muito essa modalidade. Também tivemos aqui um novo ciclo do FAR, que é aquela modalidade em que o governo federal contrata aquelas obras indicadas pela prefeitura, mas traz um reflexo grande na construção civil. Foram 110 mil unidades e nós já temos quase 400 mil cadastradas. Aqui no Rio Grande do Sul, 16 mil, a meta era 3.400 unidades, nós recebemos proposta para 16 mil unidades. Só para demonstrar um interesse bastante relevante disso. Para a reconstrução aqui foi feita uma modalidade diferente, né? Ela não existia, onde que o governo federal deu para as famílias aí atingidas pela calamidade reconhecidas pela Defesa Civil até R$200 mil a fundo perdido para que elas encontrassem seus imóveis. Já assinamos 5.500 contratos. Hoje, inclusive, logo na sequência, a gente vai comemorar aí 3.000 unidades somente em Porto Alegre. E tem mais 5.000 famílias que estão encontrando esses imóveis aí no mercado. Em qualquer cidade do estado, então, temos 5.000 vezes 200, tem 1 bilhão na praça aí de pessoas querendo encontrar seus imóveis de até R$200 mil para comprar. Então, isso é bastante importante. Temos também da calamidade aqui 3.500 obras em andamento, unidades, e tem mais 12 mil em análises. Então, um volume bastante grande de obras como um todo. Também atuamos no mercado de capitais, né? Então, mais uma modalidade onde que a gente consegue fazer um CRI aqui no plano empresário adaptado às necessidades aí de cada empresa. Podemos aí antecipar os recursos do pró-soluto, olhando a carteira de recebíveis. Também aí a questão do loteamento, financiamento direto, assim como as vendas de unidades performadas. Então, tem um leque de opções aqui, atuando no mercado de capitais, que também pode ser adequado à realidade de cada um. Olhando também um panorama geral, aí, indo para o finalmente, né, uma modalidade que nós estamos investindo muito é a questão da reocupação dos centros urbanos. Então, mais do que expandir a cidade, ocupar os centros que estão vazios. Então, temos a modalidade do retrofit, que além de financiar a obra, financia a compra do prédio, inclusive. Então, nós acreditamos muito nisso, já começamos a contratar aí no Rio, Recife, Manaus, e tem vários locais propostas. O poder público cada vez mais está investindo nessa modalidade e a gente acredita que tem um potencial aí para frente bastante grande. Também temos aí nessa questão de induzir o movimento para a construção, para a industrialização. Nós já temos a possibilidade de liberar recursos lá na própria indústria, então isso é um caminho importante. Estamos com um piloto aqui também lá com a Universidade de Brasília para testar novos modelos aí de construção. A questão de sustentabilidade é fundamental, né? É um movimento bastante importante. A Caixa também está em parceria com a USP aí desenvolvendo ferramentas de mensuração da emissão de gás de efeito estufa nas obras e vai fazer vários estímulos nesse sentido para reduzir isso. Até na COP a gente deve lançar isso. Temos o nosso selo azul, que é um certificador de sustentabilidade. Só
esse gráfico demonstra o volume de empresas que estão se interessando pelo assunto e para sinalizar que é um caminho sem volta. Participamos aqui também do piloto do Drex, junto com o Banco Central. Então, nós tivemos aí, uns 2 meses atrás, um teste aí com relação à concessão toda automatizada, a liquidação junto a outra instituição, a baixa no cartório, toda entre instituições, e isso funcionando de forma muito efetiva. Então, tem um debate muito intenso com relação à tokenização de ativos, com relação a esse assunto, e que nós estamos imbuídos neles e também estamos aí nesse processo nato digital, né? Um movimento aí, ainda não chegamos na totalidade dos contratos, mas também assinamos de forma digital com o Gov, indo até registro no cartório e voltando. Então, isso traz uma velocidade bastante grande em termos do processo como um todo. Então, de forma bastante rápida, aí, eu tentar dar um panorama geral. Cerato, muito obrigado pelo painel. O Cerato me fez uma provocação, quanto que eu achava que era a liberação por dia. Aqui no estado, eu fiz uma proxy com o tamanho de mercado, falei 2 milhões por dia, 10. Então, eu errei por 5 vezes. É impressionante mesmo. A Caixa, acredito, tem um share aí de mais ou menos 70% do mercado de crédito imobiliário do Brasil, é isso, né, Cerato? E fora toda a função social que a gente viu, enfim, durante a pandemia, tudo. A Caixa é um orgulho, eu acho que para todo brasileiro, se sobrepõe a qualquer governo, uma instituição de Estado, não de governo, e principalmente a locomotiva do principal programa social, que é o emprego. Então, a gente, acho que como setor, agradece esse papel da Caixa ao longo da história do Brasil. Minhas duas perguntas, as 2 perguntas rápidas. Eu entendo que é um consenso a questão que a produção vai passar a ser financiada a mercado e o restante dos programas mais para o consumidor final. Há uma divergência o quanto vai demorar isso, mas eu acho que é um consenso que tende a mercado ser o provedor aí de recursos para a produção. Incrível também que mesmo a Caixa, com todo esse histórico, enfim, tem uma área de mercado de capitais, fazendo CRIs. Acho que é importante isso. E queria fazer a ligação deste ponto com a questão também do desligamento, que seria o apoio à produção, que, na verdade, o incorporador, às vezes, ele não bota na conta, para não ficar mais triste, que é aquela permuta que ele faz, que é custo financeiro, e aquelas primeiras vendas que também vende, enfim, dá desconto para fazer frente, seja para cumprir a exigência, como para ter caixa para tocar o início da obra, e isso, no final do dia, é custo financeiro, é margem que está abrindo mão. Quando se fala em mercado de capitais, a gente pode ter uma flexibilidade maior e tem que colocar tudo isso na conta. Quando se junta isso a um desligamento durante a construção, eu acredito que essa conta, se não está equilibrada hoje mesmo com o fundo da poupança, pode começar a cada vez convergir mais. Queria, enfim, posição da Caixa, como é que vocês enxergam? Não, bacana. Primeiro, assim, enquanto a Caixa tiver 70% do mercado, é sinal de que o mercado não está regulado, né, gente? Por mais que a gente cumpra esse papel, é importante que todos os demais agentes ocupem esse espaço, só assim a gente vai sair dos 10% da construção do PIB, né? Então, vamos pegar o último balanço aí da ABCIP, né, Felipe? Nós temos 38% da poupança do mercado. Agora, em julho, nós fizemos 50% dos financiamentos, só de poupança. Se olhar quantidade, foi 60 e poucos %. Então, o adequado não é isso, né? O adequado é a Caixa ter essa participação condizente
E é importante que todo mundo atue no setor, só assim a gente cresce e faz o país melhor, né? Então, esse cenário é relevante. Logicamente, nós temos esse papel de ser um contrafluxo na economia. Porque o que acontece ao natural? Quando a taxa de juros está baixa, todo mundo quer emprestar no financiamento habitacional. Quando a taxa de juros sobe, é mais cômodo eu investir na tesouraria e daí a Caixa faz esse papel de espremer suas margens, encontrar um equilíbrio para que o setor continue aquecido, para que a equação caiba no bolso de todo mundo, né? Então, essa é a relevância aí do nosso papel e por isso tem que ser buscado todas as alternativas aí em termos de mercado de capitais, novas fontes de recurso e eu acredito assim, para o próximo ano, o que é orçamento do Fundo de Garantia está dado, haverá uma manutenção desse recurso. Em termos de poupança da Caixa, nós também deveremos manter esse patamar. Temos sim esse volume do Fundo Social aí que está dado, mas eu acredito também que esse debate do Banco Central deve trazer aí novos recursos aí para que a gente consiga buscar esse equilíbrio. Não quer dizer que o PJ vai ser todo recurso livre. Pelo contrário, se a gente olhar os financiamentos do FGTS, nós tínhamos aí 50 bi, teve agora recente, o Conselho alocou mais 10 bi, o Conselho do FGTS. No próprio SBPE, nós estamos fazendo ainda com recursos da poupança para as empresas de menor porte. Então, as empresas que muitas vezes têm dificuldade de mercado de capitais, de outras formas de captação, nós estamos fazendo ainda com recurso de poupança para dar uma condição melhor dela crescer. Então, estamos tentando dosar aqui entre os diversos perfis para que todo mundo possa ter um equilíbrio e que seu produto certamente fique de pé e possa vender com tranquilidade. Maravilha, obrigada, Cerato. Nessa linha de migração, vamos então para o mercado de capitais, que até foi uma provocação na construção desse painel, né, Gustavo? Para que a gente pudesse ter uma diversidade aqui de debate, pensando que são soluções complementares e a sinergia vai ser cada vez mais presente. Então, Gabriela, nós estamos com a expectativa de te ouvir assim dentro do chapéu do BTG, mas também nos conta, por favor, assim como anda de forma mais ampla o mercado de capitais e o que tu pode aí nos contribuir, pensando que fora do Brasil isso é muito presente e aqui tem cada vez mais as empresas vêm tendo um acesso inicial, mas ainda com uma resistência. Então, quem sabe tu traz aí informações de desmistificar um pouco aí esse universo. Obrigada. Obrigada, Fernando. Obrigada, Guto. E também queria agradecer aqui todo o pessoal do Sinduscom por esse convite e agradecer por esses companheiros aqui de painel. Vou falar rapidamente, até antes de entrar na apresentação. Acho que foi muito feliz quem de fato escolheu o nome do nosso painel, porque é de fato isso, né? É do tradicional até o mercado de capitais. A gente vem para complementar esse mercado, que seja via poupança, via FGTS. E, obviamente, ninguém quer ocupar o espaço, mas a gente sabe que, eventualmente, lá na frente, com a escassez de poupança, ela vai perdendo seu protagonismo, né? E o mercado tem essa necessidade de novos produtos para que toda a base de financiamento imobiliário brasileiro consiga prosseguir. E nesse intuito, a gente fez muita provocação lá, não só no BTG, tá? O mercado de capitais como um todo, de quais linhas que a gente poderia seguir. Eu acho que o Eli e o Felipe bem pontuam em outros painéis que a gente já fez em conjunto também. Não é a escassez do crédito, né? Mas sim o encarecimento dele.
Eu acho que o Eli bem colocou ali no primeiro slide que ele mostrou, a gente poderia dobrar, né, de 10 para 20%, né, do PIB. Mas, infelizmente, hoje a gente vive numa realidade muito adversa, né? A gente não vê esse patamar de juros em 20 anos. Então, isso acaba trazendo muitos impactos. Muitos vão falar, para mercado de capitais isso é bom, porque, obviamente, a rentabilidade aumenta. É bom, mas para o Brasil não é. Infelizmente, eu estava até conversando agora há pouco com o incorporador, ele fala muito, poxa, 15%, coloca o spread em cima, vai dar quase 20% ao ano. Isso nem eu consigo mentir. Como é que eu vou conseguir entregar isso para quem está me financiando? Então, você acaba correndo um risco desnecessário. E por isso também, no mercado de capitais, antes de entrar aqui na apresentação, um dos principais focos que a gente dá hoje em dia é na questão de governança. Você tem que ter uma empresa bem estruturada, você tem que saber com o que você está lidando, porque, de fato, hoje o mercado de capitais ainda é um pouco complexo, né, para alguns. E eu gostaria realmente, né, próximos anos, que a gente consiga desmistificar isso e cada vez mais trazê-los, né, para o nosso dia a dia, complementando, né, todas as frentes que hoje já estão muito bem estabelecidas. Eu vou passar rapidamente, aqui não é o intuito apresentar a questão do próprio BTG, mas lá, enfim, a gente se divide em várias frentes, né? Duas grandes frentes lá que acabam tratando referente a crédito imobiliário. Um é o bilateral do banco, que é a nossa tesouraria. Digamos que estão aprendendo também a fazer esse tipo de concessão, de financiamento. E a nossa asset, né, que vem trazendo, principalmente via fundos de CRI especificamente, essas novas alternativas. A nossa asset hoje, ela é composta em diferentes frentes, né? E a asset específica de real estate, hoje a gente tem mais de aproximadamente 35 bi alocado nele. E é legal porque a gente consegue olhar toda a cadeia imobiliária. Óbvio que a gente foca muito no residencial, mas também a gente tem todas as demais frentes, que seja shoppings, logística, hotelaria. Isso também, obviamente, sem perder o foco principal, que é o caso aqui, que seria o residencial. Vou passar rapidamente, acho que todo mundo abordou um pouquinho da poupança, mas acho que é legal trazer um ponto específico desse slide, que é o seguinte, todo mundo sabe que tem uma escassez de poupança, a poupança tende a diminuir cada vez mais, mas acho que o Eli também pontuou, temos 28 anos ainda, então temos uma vida ainda até chegar a esse ponto. Mas o principal ponto que eu queria ressaltar é a questão da representatividade do mercado de capital. Então, o mercado de capitais, ele ali em 2018 era de aproximadamente 29%. E a gente foi crescendo e hoje é quase 50%, né, dessa base. O que mostra que a tendência é que esse canhão cada vez mais foque para novos produtos. Quando a gente fala de mercado de capitais, eu acho que pode ficar até um pouco estranho na cabeça de vocês. Mas o que é o mercado de capitais? Né? Quais são os produtos que vocês estão trazendo e chamando de mercado de capitais? Então, o lado bacana é que você consegue tanto ter um produto via CRI, né, o certificado de recebíveis imobiliários, produtos como fundos imobiliários, que podem fazer tanto uma vertente equity, entrando com vocês incorporadores na própria SPE, ou até mesmo dando um funding via outros tipos de produto que ele investe. Queria trazer rapidinho aqui o nosso contexto de fundos imobiliários, né? A nossa indústria hoje tem mais de 500 fundos a mercado listados na B3, e vocês podem ver aqui muito do que eles falaram ali atrás. A questão de assessoria de investimento fez com que essa nova base, né, esses novos investidores, toda essa nova geração, saísse um pouco, né, daquele investimento tradicional na poupança, focando em novos produtos. E você vê muito por esse gráfico, né? Olha, o crescimento do número de investidores de fundos imobiliários. Então, na base ali de 2017, em 120 mil, e hoje próxima a 2 milhões e 700. Então, isso traz uma assertividade de que o produto realmente está tendo um foco bem relevante nos últimos anos, principalmente pós-pandemia. O que acontece? Muito em função, né, da baixa de juros ali, em agosto de 2020, né, quando a Selic atingiu 2%,
todo mundo se perguntou, mas em que eu vou investir? 2%? E os fundos imobiliários aí se lançaram como bons produtos que conseguiam trazer uma rentabilidade bem maior do que a própria poupança, enfim, qualquer outro tipo de produto atrelado à Selic daria para ele. E ali, valor de mercado de fundos, hoje, a gente tem próximo a 170 bi de reais, o que é muito positivo. Por quê? Muitos podem perguntar, mas vocês estão investindo em tijolo, esses fundos são para investimento em lajes corporativas, em shoppings? Esse é o ponto. A gente saiu de 2017, né, que o papel que a gente chama, que são CRIs e fundos de fundos, numa representatividade de 18% para 48%, ou seja, todo mundo focando ali na concessão de crédito imobiliário. E eu vou além, tá? Eu vou entrar um pouco mais na especificidade de securitização, mas é bom vocês entenderem como que a gente está caminhando. Ao longo dos 2, 3 últimos anos, a gente teve algumas resoluções, né, na nossa indústria que eles fizeram com que a gente focasse cada vez mais no residencial. Eu vou dar um exemplo. Antigamente, uma empresa como uma Redditor poderia emitir uma dívida e atrelar isso ao próprio CRI. Hoje em dia ela não consegue. Por quê? Com essas novas resoluções, a empresa tem que ter pelo menos 2/3 da receita dela com uma vertente imobiliária. Ou seja, é uma tendência cada vez maior para toda essa concessão de crédito, via CRI principalmente, ser designada para crédito imobiliário para incorporação. Quais tipos de estruturas, então, olhando essa vertente de fundos imobiliários que a gente traz? Fundos com algum tipo de retrovenda com distrato. Então, o fundo compra a unidade com uma possibilidade da incorporadora de recomprar lá na frente e ela vai pagando uma opção de recompra. Aquisição de participação em SPS. Então, o fundo entrando diretamente nas SPS em conjunto com os incorporadores, como se fosse um co-incorporador. Fundos de permuta, quer seja a vertente de permuta financeira ou mesmo uma permuta física. Na permuta financeira, o fundo ficaria com uma participação, um percentual ali, né, da receita do empreendimento, e na permuta física ela fica com o imóvel, ou seja, com a unidade. E, por fim, também tem do próprio Land Bank. O que foi usado? Muito durante a pandemia, algumas incorporadoras elas queriam abrir capital e não conseguiam. Qual que é a melhor forma? Eles não tinham recurso para de fato, adquirir o Land Bank que eles gostariam, mas não queriam desistir daquela safra. Então, o que eles fizeram? Se associaram a alguns fundos de investimento e o fundo faria aquisição e eles carregavam esse Land Bank para o incorporador. Olhando essa outra vertente, né, indo para os nossos CRIs, né, nossos certificados recebíveis imobiliários, o crescimento também, desde 2017 até hoje, né, de 73 bilhões hoje para 236 bi de estoque de CRI, só mostra muito do que a gente vem falando. E eu não sei se vocês lembram quando eu falei dos fundos, né, o crescimento deles. Quem está, de fato, adquirindo grande parte dessa alta aqui de CRI são os próprios fundos imobiliários. A gente tem bastante operação a mercado de CRI, de grandes incorporadoras, né, conseguindo alocar em varejo, ou seja, em pessoas físicas, mas os fundos imobiliários, até pela gestão e pela necessidade também de uma pessoa física que vai investir, de ter uma gestão qualificada e de não conseguir acompanhar o dia a dia, quer seja de crédito, quer seja monitoramento de carteira, ela prefere confiar numa gestão bem feita. E aqui também salta, né? Olha a quantidade, olha o número de emissões de CRI, né? Salta de 9 bi para 60 bi ano passado. Então, de novo, só corroborando o que eu vinha dizendo. Tá bom, e quais estruturas? E aqui é legal, porque como grande parte aqui também é incorporador, vocês pensam muito naquele funding tradicional para financiar a obra. Só que pela vertente de CRI, o lado bacana é que você consegue entrar em várias etapas da incorporação. Desde do terreno até a venda do estoque futuro. Então, vamos passar por alguns. O terreno. Você precisa adquirir um terreno. Você, incorporador, precisa adquirir algum tipo de terreno para alguma safra desse ano, só que você não tem todo o capital. Você se associa, acha um investidor que vai adquirir esse CRI e ele vai colocar o dinheiro junto com você para aquisição. Permuta, mesma coisa. É quase um fundo de permuta que eu falei, a mesma coisa que para CRI.
Financiamento. Aí é muito parecido com o plano empresário tradicional que a gente conhece. É até um fato curioso. Antigamente, os fundos imobiliários, quando iam investir em CRI, eles pediam todo o desembolso do recurso na cabeça, né? E, obviamente, iam fazendo as liberações ao longo do tempo. Só que isso, para o incorporador, gerava um baita carrego negativo. Você paga uns juros em cima de algo que você nem pode usar. O mercado evoluiu tanto que, hoje em dia, os fundos imobiliários se assemelharam cada vez mais aos planos empresários. Então, hoje você vê inúmeros fundos colocando dinheiro via CRI, de acordo com a necessidade de caixa. Tem também, a gente acabei nem colocando aqui, mas também tem CRI para financiar a exposição de caixa. Então, tem o fluxo projetado do empreendimento. Não necessariamente você vai pegar todo o financiamento necessário para a obra, mas você sabe que tem aquela exposição de caixa. Você consegue financiar parte dessa exposição de caixa no empreendimento. CRI de estoque. Às vezes, o incorporador confia, mais difícil agora, confesso, com essa taxa de juros, mas com a taxa de juros relativamente menor, quando chega no final da obra e o incorporador acredita que ele vai vender aquele estoque mais caro, um pouquinho mais para frente, ele faz algum tipo de CRI de antecipação desse estoque, perdura, ele vai fazer aquela contrapartida, se o carrego que ele tem, né, da dívida vai, de fato, compensar numa venda mais cara ali para frente. E, por fim, a antecipação de recebíveis. Então, aqui, não só a vertente residencial vertical, mas também horizontal, ou seja, condomínio de casas, ou até mesmo loteamentos. A gente pega toda aquela carteira futura, traz a valor presente, entrega o dinheiro na mão, né, do incorporador, do loteador, e aí sim a gente fica com todo esse recebível como lastro, ou seja, como recurso que vai entrar para pagar a operação. E, por fim, eu queria estabelecer aqui, a gente fala muito dessa escassez de poupança, quais novos produtos estão surgindo para a gente conseguir fazer essa compensação. E aí vem uma nova pauta, que é a reforma tributária. E produtos isentos, eles deveriam ser olhados de forma... perdão, está caído. Obrigada. Os produtos isentos, eles deveriam ser olhados como algo para complementar, não o contrário, né? A gente fala muito se a isenção fiscal é um privilégio. Na verdade, não. A gente precisa dessa isenção para, de fato, mover a nossa indústria, né? E ter na pauta, né, a reforma tributária, para a gente acabar onerando um pouco, né? Até pensando como investidor desses novos veículos que estão surgindo, dessas novas alternativas de funding que estão surgindo, ele vai ficar um pouco mais receoso. E, de fato, e ao mesmo tempo que ele fica receoso, na contrapartida, a gente tem que encarecer mais ainda. Algo que já está caro, que o juro já está caro, a gente tem que encarecer mais ainda para que no líquido eu consiga entregar para o meu investidor o que ele já vinha recebendo. Então, acho que é uma pauta aqui para a gente pensar também em conjunto. Mas, tirando isso, eu acho que a questão de mercado de capitais, auxiliar essa nova base de crédito imobiliário, é muito positivo e tem que ser cada vez mais estimulado. E a gente vem conversando inúmeras vezes lá, principalmente lá em São Paulo, né, que seja principalmente via Secov, a gente vem debatendo muito com outros gestores, incorporadores, inclusive, quais são as dores, né, de cada um e aonde que a gente consegue resolver cada uma delas. Obrigado, Gabriela. Só fazer um link com a questão da reforma tributária. Quando se fala, não, é só 5% sobre isentos. Primeiro, obviamente, já tem um acréscimo no custo, mas a questão principal é deixar de ser isento, porque as necessidades do Brasil são intermináveis. Então, no momento que quebra essa isenção, a gente está quebrando a possibilidade do mercado de capitais ser uma fonte de financiamento, ou pelo menos prejudica para suprir, enfim, a questão da necessidade frente à queda da poupança. Gabriela, obrigado. Queria te fazer, enfim, uma pergunta. O BTG é o maior banco de investimento da América Latina, né? Quando fala, assim, banco de investimento, é justamente a questão de mercado de capitais, que é o que não está consumindo necessariamente o balanço do banco para conceder crédito e está fazendo a aproximação direta do investidor com as emissões, seja para dívida ou seja no capital. E isso funciona tanto para o investidor institucional como para uma base pulverizada aí de varejo que está cada vez maior. Os números são impressionantes. Assim, a gente fala
XP já está 1,5 trilhão de custódia, acho que o BTG tem mais do que isso até, e a base de varejo deve ser considerável. Então tem duas coisas. A pulverização faz que o custo do crédito caia também, porque naturalmente aquele investidor de varejo, a exigência de prêmio de risco seja menor que um institucional. Enfim, então o BTG com certeza vai ser protagonista dessa importância do mercado de capitais pro setor. A questão e o sentimento, justamente por esse tamanho, por tudo isso, a primeira questão é como uma empresa média, principalmente fora do eixo de São Paulo, consegue acessar o banco. E o que a gente vê muitas vezes, quando acessa o banco, tem tantos intermediários que também é uma questão que acaba encarecendo a operação naturalmente. E uma outra questão correlacionada com isso, também a operação menor, principalmente quando se fala em prazos curtos e operações de mercado de capitais, tem custos que, enfim, eu acho que está dado que o custo de mercado é o custo da taxa básica do país mais um spread, isso está dado. Mas o que às vezes onera ainda mais do que isso são os custos inerentes à operação, que acaba impactando mais numa operação pequena. Então, eu queria juntar essas duas perguntas. Como uma empresa média, na prática, consegue acessar o banco? Se é possível não ter todos esses custos, e se tu pudesse dar alguns parâmetros assim que, de fato, faria sentido para vocês começarem a olhar. Não, com certeza. O que acontece? Eu sei que tem aquele estigma, né, de banco de investimento, né, e obviamente todo mundo acaba olhando com um certo receio, mas eu gostaria de deixar aqui até todo o meu contato. Esse contato pode ser feito por mim. Hoje eu sou gestora dos fundos de CRI, lá do BTG Pactual. E eu brinco que a gente faz barba, cabelo, bigode. A gente faz desde a originação, sentando com cada um dos incorporadores, entendendo qual a dor. A gente faz análise de todas as operações que chegam para a gente. A gente estrutura essa operação, que aí eu confesso que é um pouquinho complicado, tá, gente? Mas a gente senta junto ao incorporador para explicar. Tem muito juridiquês aqui, desnecessário às vezes, mas infelizmente fazem parte do processo. E também faz todo o acompanhamento, né, quer seja da obra e também da operação como um todo. Então, me coloco aqui à disposição. Lá no BTG especificamente, a gente acaba tendo um foco muito específico, né, no nosso cliente. Então, a nossa preocupação é sempre atendê-los da melhor forma possível. Eu sei que tem alguns estigmas que acabam ficando, mas me deixo 100% à disposição aqui para recebê-los. E até o ponto que você mencionou, né, de taxas, o que seria esse encarecimento, né, de custos iniciais. Quando vocês tratam diretamente até conosco, né, a gente consegue tirar alguns intermediários, de fato. Então, sempre o mercado ele vem cada vez mais focando em quem tem o dinheiro efetivamente, né? Óbvio, é muito positivo, até por conta da pulverização. O Brasil é gigante. Você ter alguns focos, né, de estruturadores que fazem parte de algumas regiões. Mas se você tem o contato direto, né, com alguém do banco, na ponta final, é muito mais célere e muito mais positivo financeiramente. O que a gente tem visto bastante, né? Eu vou falar um pouco mais de São Paulo, a gente atua principalmente em São Paulo. Aqui no Sul, o nosso foco é um pouquinho mais em Santa Catarina, né? Infelizmente, não temos ainda um financiamento aqui no Rio Grande do Sul. Obviamente, vamos ter. O que a gente tem visto muito lá em São Paulo, também em linha com o que o Felipe e o Eli mencionaram mais cedo, o foco está muito em Minha Casa Minha Vida e altíssimo luxo. E Minha Casa Minha Vida tem um certo problema, entre aspas, tá? Na verdade, não problema, mas enfim, a Caixa acaba ficando com a garantia do imóvel. Então, o que nos resta é o pró-soluto, que é um crédito sem garantia no final do dia, né? O que a gente chama de crédito clean. Geralmente, a gente precisa de uma quantidade de recebíveis bem maior para que, se tiver algum tipo de inadimplência, fique coberta ali num determinado fluxo, tá? E olhando pela vertente de altíssimo luxo, o que a gente tem visto, de fato, são margens maiores, só que, ao mesmo tempo, você tem um encarecimento principalmente de terreno, né? A aquisição de terreno em São Paulo tá uma briga, todo mundo quer, principalmente nas excelentes regiões ali, nas primes, eles querem focar muito e, obviamente, acaba tendo encarecimento. O que a gente tem visto muito é numa faixa ali
de CDI mais 3 até CDI mais 5, 5,5, dependendo tanto da incorporadora, como também do próprio projeto, e principalmente localização, né, que é o nosso core aqui em real estate, ou seja, no mercado imobiliário. Eu acho que, só para também encerrar esse ponto, eu quero até ser repetitiva, e busco ser repetitiva, a questão de governança, tá? A nossa preocupação, quando você tem esse patamar de taxa de juros, é de que realmente, não por culpa do incorporador em si, mas até um ponto que o Carlos mencionou, 2023 a tendência era totalmente diferente, de fato era. E não só para vocês incorporadores, nós, banco, também, a gente tinha uma perspectiva de fechamento. E pelo contrário, né, a curva empinou. Então a gente vê muitos incorporadores que acabaram se complicando. A gente sabe, de novo, que isso faz parte, mas você ter uma governança e você ser parceiro do banco que você está se atrelando é muito importante, porque às vezes o incorporador ele pode ter aquele estigma de que o banco é quem está pegando o dinheiro, mas na verdade você tem que olhar de uma forma parceira. Ele está te emprestando dinheiro, mas ele quer te ajudar também. E não todos os bancos, por isso que vocês têm que escolher o melhor para vocês, mas olhar o banco como um parceiro e não só ficar restrito ao crédito tradicional que vocês conhecem, mas tentar sentar com cada um deles, entendendo quais outros produtos que, eventualmente, na empresa de vocês consigam agregar. Obrigado, Gabriela. Até como recomendação que a gente fala, quando faz uma operação em mercado de capitais, é uma mudança de patamar, tanto de governança como de transparência para o mercado, porque são operações que, enfim, é uma operação aberta a mercado que está lá, ela, seja na securitizadora, no administrador fiduciário, que o mercado de capitais acaba enxergando aquela primeira operação. Então é importante fazer a primeira e começar a poder estar preparado para alçar outros voos. Isso é sempre uma recomendação que a gente faz. Mas agradecer a presença de vocês, estava excelente. Passar para a Fernanda aqui para as considerações. Legal, obrigada. Realmente, né, pelo nosso conteúdo e intenção, poderíamos seguir o dia todo aqui conversando. Não se esgota o assunto e nos instiga muito, mas pelo adiantado da hora aqui, queria lançar uma pergunta final e também ouvi-los com considerações finais. Que recomendações práticas vocês dariam para empresas se prepararem, então, para esse ciclo aí de 25 ainda e nos próximos, para acessar o crédito? Tem essa questão da governança que já foi destacada, sem dúvida, essa é uma diretriz, né, e tem que estar presente, mas acho que poderíamos encaminhar assim, os próximos passos, né, para todos darem essa sequência. Muito obrigada. Eu diria que o momento é de tanto conservadorismo, mas lembrando que o ciclo, né, o ciclo da construção, ele é longo, né? Eu acho que foi o Eli que comentou, né? 2 anos para comprar um terreno, mas 2 para aprovar na prefeitura, aqui em Porto Alegre eu acho que é menor esse prazo, e mais 3 para construir. Então, embora seja o cenário de tanto conservador, se acredita que no médio prazo essas condições de taxa de juros elas devam ser revertidas, né? O crédito imobiliário sempre foi muito cíclico, né? E eu acho que as incorporadoras, as incorporadoras mais antigas, com mais experiência, elas sabem como é que funciona. Para nós, banco é difícil de dar um conselho, aconselhar, porque as empresas, a grande parte delas já passaram por todos esses ciclos aí, e elas sabem os caminhos, né, a seguir. Em relação ao financiamento, é fato, né, eu acho que foi um consenso aqui que a poupança vai perder um pouco do seu espaço, sem deixar de existir. E também outros caminhos alternativos, que a própria Caixa apresentou. Ela tem um portfólio maior de soluções, né, de crédito imobiliário. O Banrisul é o
vou dizer que é o tradicional nessa história, né? E a Gabriela também nos apresentou outras soluções. Então, eu acho que o incorporador também tem que estar de olho e entender cada vez melhor as opções que ele tem de acessar o recurso, né? Então, acho que é isso. Só vou deixar eu esqueci de duas coisas aqui também de falar da reconstrução. O banco, o crédito imobiliário também afetou um pouco a nossa carteira, porque 20% dos contratos nós acabamos suspendendo as parcelas, então a carteira deu uma aumentada, teve mutuários e os próprios empresários, né, tiveram de podendo optar, né, em até 6 meses de suspender as parcelas, né. E também tinha esquecido de falar do que o pessoal chama aqui no Sinduscon do troco, que é a possibilidade também da construtora, tendo um imóvel recebido em dação, a gente financiar o comprador dessa dação e o recurso amortizar o plano empresário ativo que ele tem, que é outra possibilidade que o banco dá, sempre no intuito de ajudar a incorporadora financeiramente. De minha parte é isso, pessoal. Mais uma vez, obrigado. Segunda vez que eu participo daqui. É um prazer imenso falar para vocês e sempre estar aqui no Sinduscom. Vou puxar aqui também. Eu acho que é muito a questão, enfim, que a gente já colocou ali de governança. E acho que talvez não ter medo, né? Porque o receio ele vem, muito incorporador tradicional tá super acostumado, né? Mapa 4, a poupança como sendo base ali do financiamento dele. E ele se pega num momento de mercado que isso tende a mudar e a mudar bastante, né, ao longo dos próximos anos. Então, é importante não ter receio dessa mudança e tentar se antecipar, né? Então, enquanto muitos ainda podem bater cabeça e, eventualmente, vão acabar só sofrendo e não necessariamente achando a solução, que vocês tomem a frente e tentem entender. E, por mais que vocês não tenham nenhum tipo de projeto, eu acho que zero problema vocês conversarem com os outros bancos, enfim, com outros agentes que estão tendo essas novas ideias, para que, se eventualmente faça sentido futuramente para vocês estarem antecipados. Obrigada, viu, pessoal? Um prazer estar aqui com vocês. Vamos lá. Primeiro, Gabriela, sim, o Minha Casa não é problema, viu? Eu sei que ele está mais para solução do que para problema, entendeu? Não, logicamente, a gente precisa da garantia para a segurança da operação também, isso é relevante. Eu acho que nós temos uma diversidade de situações aqui, de opções. Agora, qual que é o ponto, né? O cenário atual de taxa de juros, ele reduz muito a margem para a aventura. Então, se o seu projeto não tiver bem fundamentado, os custos todos mapeados e que ele tenha uma condição importante de venda, de comercialização, o momento não é para aventureiro. Porque a margem com essa taxa de juros, ela reduz para todo mundo. Então, o melhor recado é assim, vamos pé no chão, conservadorismo nesse momento, para não dar um passo aí que a gente pode, daqui um pouco, se arrepender, porque o cenário de taxa de juros está dado. Então, ter que começar uma redução aí, segundo trimestre do ano que vem, enfim, começa a reduzir, pelo menos é isso que sinaliza. Mas o cenário é esse, tem que ser muito olhar com profundidade os seus custos e, logicamente, nos procurem aí na Caixa, a gente tem todo o interesse de encontrar uma alternativa. Fizemos aqui a parceria até com o Sinduscom, uma sala exclusiva aqui para atendimento, né? Agradecer aí a parceria e dizer que o nosso interesse, sim, é continuar transformando a vida das pessoas. Obrigado, estamos à disposição, gente.
Então, Cerato, Gabriela, Carlos e Gustavo, obrigada pela exposição. Agradeço novamente a participação de todos e reiterando a nossa gratidão, então, para os patrocinadores e apoiadores do evento. Patrocinadores Master, Banrisul, Gerdau, Tintas Killing e Sulgás. Patrocinador Prata, Caixa e Governo Federal, com o apoio do Sistema Fiergs. Realmente, acho que foi muito rico, né, esse debate, e a nossa expectativa é que todos possamos sair inspirados para novos negócios e conexões, diante de tudo aqui que foi exposto por vocês. Então, muito obrigada, um ótimo dia a todos e até a próxima oportunidade.